Skinny de Essex é lembrado como o primeiro governante dos saxões do leste, o ancestral da dinastia que um dia controlaria Londres no século VII. Ele pertence ao alvorecer da Inglaterra anglo-saxônica, a Era das Migrações, um período situado entre a arqueologia e os registros escritos, aproximadamente do final do século V até meados do século VI. Até o nome dele tem significado. A Esc poderia significar a árvore de freixo, mas também a lança de madeira de freixo, o emblema do guerreiro. Wine significava amigo, protetor, o companheiro de um senhor. O nome dele, portanto, significa amigo da lança ou protetor do grupo de guerreiros. No mundo em que ele vivia, a realeza exigia mais do que poder, exigia uma ancestralidade sagrada. As casas reais traçavam suas linhagens até o reino do mito, e de forma única entre as primeiras dinastias inglesas. Skinny era tido como descendente de Siaxnet, o deus tribal dos próprios saxões, um antepassado divino que personificava a identidade do povo. Então, seja como homem, memória ou lenda, Skinny está no limiar da história inglesa, no momento em que bandos guerreiros errantes se tornaram reinos. Esta é a história dele. Entre todos os deuses reivindicados pelos primeiros reis ingleses, Vodin, Ing, Til, um se destaca. Não é uma divindade germânica universal, não é compartilhado pela Escandinávia ou pelo continente em geral, mas um deus pertencente especificamente ao próprio povo saxão, Siaxnet. Seu nome sobrevive apenas em genealogias e juramentos. Ele definia quem os saxões acreditavam ser. O nome se divide em dois elementos do inglês antigo. Saiax, a longa faca de um só fio carregada por todo guerreiro saxão, uma ferramenta, uma arma, um símbolo étnico. A própria tribo recebeu o nome dela. Ned significa companheiro, parente ou seguidor, então o nome provavelmente significava senhor dos saxões por parentesco. Ele aparece em uma renúncia batismal continental, usada para converter saxões ao cristianismo, dizendo: eu renuncio a Tunor, Vodin e Siaxnet. Isso é importante porque prova que os missionários acreditavam que ele era importante o suficiente para que os convertidos tivessem que abandoná-lo formalmente, ou seja, ele era um deus central de identidade, não um espírito menor. Siaxnet provavelmente era um deus ancestral, ou o próprio pai do povo saxão, um patrono da guerra ou um guardião dos guerreiros, e da lealdade. Um formador de identidade que separava os saxões de outras tribos germânicas. A linhagem real dos saxões orientais traçava sua descendência de forma única, não principalmente a Odin, mas a Siaxnet. Isso tinha importância política. A maioria dos reinos ingleses reivindicava prestígio divino, mas Essex reivindicava a legitimidade étnica, o que significava que seu rei não era apenas escolhido pelos deuses. Ele era parente dos próprios saxões. Isso teria sido extremamente poderoso durante a Era das Migrações, quando as populações ainda estavam formando suas identidades. Através das águas geladas do Mar do Norte, pelas costas cortadas pelo vento do mundo continental saxão, os pântanos do norte da Alemanha, as margens envoltas em névoa da Jutlândia. Daquele horizonte vieram as pessoas que mais tarde seriam chamadas de saxões orientais, e entre os líderes lembrados por seus descendentes está Squin de Essex. Em túmulos por todo Essex, arqueólogos encontraram urnas de cremação idênticas às usadas na região do rio Elba, no norte da Alemanha. Os broches enterrados com as mulheres correspondem aos estilos usados na costa continental. As armas colocadas ao lado dos mortos seguem os costumes dos grupos guerreiros saxões. E até mesmo os desenhos com motivos animais, entalhados em peças de metal, se assemelham muito aos produzidos no norte da Alemanha. Em outras palavras, a Essex primitiva não se desenvolveu gradualmente a partir da população britânica local. Ela surgiu como uma comunidade já formada, uma sociedade trazida do outro lado do mar e estabelecida em uma nova terra. Skinny provavelmente não foi o líder de um único exército invasor. Em vez disso,
Ele era mais provavelmente o chefe de um grupo de clãs migrantes, famílias e também guerreiros, movendo-se com seus pertences e animais em busca de uma nova terra para se estabelecer. Por muito tempo, a história imaginou a chegada dos saxões como uma conquista repentina, grandes frotas desembarcando, cidades em chamas, exércitos se enfrentando sob muralhas. Mas as evidências contam uma história mais lenta e silenciosa. No final do século V, pequenos barcos começaram a entrar nas fozes dos rios ao longo da costa leste da Grã-Bretanha. Os recém-chegados não marcharam em direção às cidades romanas abandonadas. Em vez disso, eles se estabeleceram nos pântanos, cultivaram os vales e viveram ao lado das águas que já conheciam. Com o tempo, os assentamentos se multiplicaram. Os sepultamentos continham mulheres e crianças, além de guerreiros, e rotas de comércio foram formadas entre as comunidades. Essas pessoas não eram mais saqueadores. Eles se tornaram habitantes. No início do século VI, os grupos dispersos precisavam de liderança. Alianças foram formadas, chefes rivais competiram e uma linhagem gradualmente ganhou autoridade sobre as outras. Aqui, a memória posterior coloca Skyn de Essex não como o primeiro saxão a chegar, mas como o líder que uniu os colonos. No entanto, a Grã-Bretanha não estava vazia. Comunidades romano-britânicas ainda viviam em fortes nas colinas, em travessias de rios e nos restos desvanecidos da antiga cidade imperial Londinium. Durante décadas, a terra foi compartilhada de forma tensa entre agricultores britônicos, colonos saxões e bandos de guerreiros rivais. A luta não foi uma única batalha, mas sim muitos anos de tensão. Os recém-chegados não precisaram tomar as muralhas de Londres de assalto. Em vez disso, o campo foi mudando de mãos lentamente. As aldeias saxônicas dominavam terras agrícolas, estradas e rotas comerciais. Privada de suprimentos, a antiga cidade romana entrou em declínio ainda mais. Alguns habitantes foram embora, outros ficaram e se adaptaram. Quando os reis saxões orientais passaram a governar Londres abertamente, herdaram um lugar já transformado. A conquista não foi repentina, foi gradual e no final inevitável. Em épocas posteriores, quando os monges tentaram dar a cada reino um começo digno de memória, eles contaram uma história poderosa. Eles disseram que Skyn de Essex certa vez ficou sob as bandeiras de Octa de Kent, um governante menor sob um maior, até o dia em que se recusou a se curvar. Segundo a tradição, os dois reis se encontraram em batalha no ano de 500 e 27 em algum lugar ao longo dos pântanos do rio Lee. Lá, a história diz que Skyn derrotou Octa e quebrou a autoridade de Kent para sempre, e dessa vitória nasceu o Reino dos Saxões Orientais. Na verdade, o mundo saxão inicial do Tâmisa era uma fronteira. Grupos rivais de guerreiros se vigiavam através de rios e pântanos. As alianças mudavam, líderes competiam e, com o tempo, uma linhagem se destacou acima das demais. A lembrança daquele homem que uniu os saxões orientais e não se submetia mais aos reinos vizinhos sobreviveu muito tempo depois que os detalhes foram esquecidos. Escritores medievais fizeram disso um evento heróico único. Um rei, uma batalha, uma vitória. Embora fosse contado entre os reinos da Inglaterra anglo-saxônica, Essex nunca deixou um volume de registros tão rico quanto o preservado por seus vizinhos. Nenhuma crônica local conta sua história. Poucos documentos oficiais sobreviveram. Nas grandes histórias da Inglaterra primitiva, aparece apenas brevemente, um reino que mais frequentemente permanece à sombra dos outros do que à luz de sua própria fama. Durante grande parte de sua existência, os reis descendiam de Skyn de Essex e eram governados por senhores mais poderosos, às vezes Kent, às vezes Anglia Oriental e mais tarde Mércia. Ainda assim, sua linhagem perdurou, e entre eles surgiu Cerberto de Essex, o primeiro rei saxão oriental a aceitar o cristianismo. Ainda assim, o velho mundo não sumiu de repente. Após sua morte, seus filhos retornaram abertamente ao culto de seus deuses ancestrais,
permitindo que seu povo honrasse os ídolos de seus antepassados, um lembrete de que a crença não muda em uma única geração. Ao longo de décadas, os governantes de Essex aderiram gradualmente à conversão dos reinos anglo-saxões. Mas a era dos pequenos reinos estava passando. No início do século IX, o último governante dos saxões orientais, Sigrid de Essex, já não era mais considerado um igual entre os reis. Primeiro reduzido a um senhor subordinado e, por fim, obrigado a se submeter a Egberto de Wessex. Ele cedeu seu reino no ano de 825. A partir desse momento, Essex deixou de existir como um reino independente, sendo absorvido por um poder maior que um dia se tornaria a Inglaterra. E assim, terminou a linhagem real, a dinastia que afirmava descender de Saxnet, o antigo deus dos saxões, e que traçava sua origem a um fundador lembrado ao longo dos séculos. O reino desapareceu, mas a memória permaneceu. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal e eu aprecio todos vocês imensamente. Um agradecimento especial a John Seitz e Stephanie Hassan. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. E nos vemos em breve para mais um History Profile.